Segundo livro dos Reis. Você vai agora no capítulo 4, logo no comecinho. Verso 1. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção, porque essa palavra vai ser bênção na sua vida. Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, não era qualquer pessoa, não era qualquer mulher. Uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei eu de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Deixa a Bíblia aberta, mas feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor, mais uma vez, a palavra que é tua. E te pedimos, meu bom Deus, por misericórdia, por amor, por graça, que o Senhor derrame sobre nós, mais uma vez, a revelação que vem do céu, para que nós possamos, meu bom Deus, não somente entender, mas viver essa palavra no nosso dia a dia. Nós queremos viver milagres. Nós queremos, meu bom Deus, ver os céus abertos sobre a nossa casa. Nós queremos ver, meu bom Deus, o milagre da multiplicação em tudo que nós fizermos. Porque tudo que pedimos é para a honra, glória e louvor do teu nome. E nós, meu bom Deus, exaltaremos aquele que fez esse milagre, que é o Senhor Jesus Cristo. E quem crê diz? Amém. Amados, a palavra de Deus diz que nesse mundo teremos aflições, não é verdade? Mas ter aflição é algo muito bom para nós. Porque geralmente é nos momentos de aflição que nós buscamos mais a presença de Deus. Quanto mais apertado for o Getsêmani, quanto mais espremido estiver sendo a situação que nós estivermos passando, mais nós nos dispomos a buscar a presença de Deus. Parece que quando as coisas estão bem, quando está tudo tranquilo, o homem, o ser humano, a natureza carnal do homem, parece que ela pesa um pouco mais. E a gente vê, né, isso com muita frequência, infelizmente, uma frequência muito maior do que a gente gostaria de ver. Quando a pessoa está vivendo as bênçãos do Senhor, geralmente ela se afasta dos caminhos do Senhor. Aí ela desanima de ir no culto, aí os finais de semana de churrasco eles se intensificam ainda mais. As festas, os passeios, as viagens, né? Quanto mais Deus abençoa, parece que mais a pessoa se afasta da presença de Deus. Coloca a sua mão sobre o seu coração e diga assim: quanto mais Deus me abençoar, mais grato eu serei. Mais na presença dele estarei. Isso é muito importante, amados, porque, veja bem, o dia mau, a palavra de Deus diz que vem para todo mundo. Vem para justos e ímpios, para quem está na presença de Deus e para quem não está na presença de Deus. E eu vejo aqui nessa história problemas da vida acontecendo, mas não está acontecendo na vida de qualquer pessoa, está acontecendo na casa de uma mulher de Deus. Uma mulher que era esposa de um profeta.
E esse profeta, parece que ele tinha certo nível de intimidade com o profeta Eliseu. Ele não era qualquer profeta, porque quando ela se aproximou desse homem de Deus, ela já se apresentou com as credenciais, não dela, mas do marido. Olha, profeta, talvez o senhor não se lembre de mim, mas eu sou esposa do profeta que morreu. O meu marido o senhor conhece. O senhor sabe como andava o meu marido na presença do Senhor. Você sabe que ele era servo do Senhor e que temia ao Senhor. Amado, a primeira coisa que nós precisamos entender para ter vitória em 2024 é sermos reconhecidos por Deus. Sermos reconhecidos no céu como sendo servos do Deus vivo. Amado, é muito importante que a gente conheça muitas pessoas, não é? Hoje em dia, nesses dias que vivemos, ter um bom network, conhecer muitas pessoas, acaba, em determinado momento, abrindo portas. Quanto mais pessoas você conhece, mais fácil fica você apresentar seu trabalho, mais fácil fica você ganhar mais dinheiro. É certo ou não é? Verdade. Agora, mais importante do que conhecer muitas pessoas é saber quem nos conhece. O grande segredo é esse. Quantas pessoas conhecem aqui, por exemplo, Tom Cruise? Quem sabe quem é Tom Cruise? Se ele passar aqui na frente, a gente reconhece Tom Cruise, não reconhece? Quantos conhecem o pastor Rodrigo Silva? Quem já viu o pastor Rodrigo Silva pregar na internet? Conhece? Pois é. Mas será que o pastor Rodrigo Silva te conhece? Será que o Tom Cruise te conhece? Se ele passar, qualquer um dos dois passar aqui na frente, você vai reconhecer. Mas ele vai reconhecer você? Não. Hoje, eu estava no almoço, alguns irmãos aqui da igreja, nós chegamos no restaurante e quem é que estava lá? Tom Cruise? Não, era o pastor Rodrigo Silva. Passamos pelo pastor Rodrigo Silva, eu já vi, logo de cara na entrada, né? Homem de Deus conhece homem de Deus, né? A unção, né? Já chama assim imediatamente. Passamos por ele. Obviamente nós não incomodamos, mas nós reconhecemos o pastor Rodrigo Silva e ele não nos reconheceu, porque ele não nos conhece. Amém? Muito importante, guarde isso, vale também para o espiritual. Não adianta você falar que conhece Jesus se Jesus não conhece o som da sua voz, se Jesus não conhece os calos que estão no seu joelho, se Jesus não conhece o seu clamor. Amado, preste atenção, nos momentos de desafio e dificuldade, é muito importante sermos reconhecidos no céu. É isso que faz a diferença. Não adianta clamar, não adianta buscar só no momento da dificuldade, só no momento do desafio. Você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter caminhada com Deus e é isso que faz a diferença no dia a dia. Não é só quando nós necessitamos. Amados, coisa pior que existe é as pessoas se aproximarem de nós apenas por interesse. Verdade ou mentira? Verdade. Aquela pessoa que você sabe, que está andando só com você, só por causa das coisas que você pode proporcionar. Você pensa que com Deus é diferente? Com Deus não é diferente, não. E a palavra do Senhor diz que Ele conhece cada um de nós. Mais especificamente, diz que Ele esquadrinha o coração do homem e sabe o que está passando exatamente lá dentro. Muitas vezes nós buscamos ao Senhor de forma legítima, mas o milagre não vem. Por quê? Porque talvez olhando para nós, Deus não encontra aquilo que Ele gostaria de encontrar. Então eu te convido em 2024 não simplesmente conhecer a Deus, não simplesmente saber quem é Jesus, nem muito menos saber simplesmente quem é o Espírito Santo. Busca intimidade com o Senhor, busca o estreitamento do relacionamento em 2024, porque você pode ter certeza absoluta que você vai ver grandes milagres em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz aqui também que essa mulher estava passando problemas muito complicados. O primeiro problema é que ela se tornou viúva. E ser viúva naquela época era uma situação muito complicada, muito difícil. Porque a mulher, ela ficava sem proteção, ela ficava sozinha. Então, se ela não conseguisse casar novamente, ou pior ainda, se ela não tivesse filhos, ela estava completamente desamparada. Porque a mulher, ela não podia fazer esses exercícios, ou melhor, esses trabalhos braçais. A mulher que deveria ir para a roça, roçar a terra,
trabalhar com qualquer atividade que não fosse dentro da sua casa, ela era mal vista. Ainda que ela não fosse prostituta, as pessoas olhavam para ela de uma maneira muito diferente, com olhares maldosos. Então preste atenção, essa mulher, ela já havia perdido o marido e ela estava na iminência de perder os 2 filhos. Quantos filhos ela tinha? Ela estava na iminência de perder os 2 filhos dela, porque ela disse que o marido dela deixou dívidas. É chegado o credor dessas dívidas para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E por que isso estava acontecendo? Porque ela não tinha condição de pagar. Veja bem, amados, Jesus Cristo, quando ele nos resgatou da morte, do caminho errado, do pecado, ele nos resgatou da escravidão para a liberdade. Guarde bem isso. Aconteça o que acontecer, você não vai se entregar novamente para o pecado. Você não vai se entregar novamente nas mãos de Satanás. Você não vai se deixar tornar escravo pelo inimigo. Amado, o presente mais importante que nós recebemos, quando nós recebemos Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e ele se torna dono da nossa vida, é que quando ele se torna Senhor sobre nós, automaticamente nós nos tornamos livres. Nós tomamos consciência do pecado e aprendemos que o maior presente que ele nos dá, além da salvação, é o livre-arbítrio. Porque até então você não tem consciência do pecado. A pessoa que anda no pecado, que vive no pecado, ela não sabe que está pecando. Prova disso é a manada de porcos que ama. O que porco come? Lavagem. Mas para o porco, é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais deliciosa do mundo. Assim é a pessoa que está no pecado. Ela não tem noção de quão ruim, de quão terrível é estar no pecado. A pessoa está no pecado e está pensando que está tudo certo, está tudo maravilhoso. É a melhor coisa que poderia acontecer. Sabe por quê? Porque ela é escrava daquele pensamento. Aquele pensamento que está engessado. Que pensa que apenas os prazeres da vida são as coisas mais importantes. Ah, tem que viver hoje como se não houvesse amanhã. Mentira! Isso é um pensamento que escraviza a pessoa no pecado. Eu quero aproveitar hoje, porque amanhã a Deus pertence. Aí a pessoa quer viver aquela vida bagunçada, aquela vida de libertinagem. Ela acha que fazer o que der na telha é liberdade, não é. É justamente o oposto. É quando nós conhecemos o caminho certo, e aí quando nós recebemos Jesus, nós entendemos que o poder do livre-arbítrio está justamente em olhar para o pecado, olhar para a maldição, olhar para a bênção e decidir pelo certo. É isso que significa livre-arbítrio. Você ter a capacidade de olhar para o pecado e dizer assim, não, eu não quero mais esse pecado. Para a escravidão, para o Egito, eu não volto mais. Faça assim, para o Egito, diga com voz de profeta, para o Egito, eu não volto mais. Então essa mulher aqui, espiritualmente falando, ela estava dizendo o seguinte, se os meus filhos forem também presos, se eu ficar sem os meus filhos, talvez eu vou ter que entrar por uma vida de pecado. Eu vou ter que fazer coisas terríveis que eu não quero fazer. Porque como é que eu vou sobreviver? Eu vou morrer de fome? Não tem mais ninguém. Então por isso, profeta, eu vim aqui buscar a sua ajuda. Presta atenção, você tem muito a oferecer lá fora. Sabia disso? As pessoas olham para você, olham para a sua vida, olham você tentando fazer as coisas certas, olha você sempre na igreja, sempre falando de Deus, sempre evangelizando aqui, evangelizando ali. Você tem muito a oferecer para as pessoas que não têm absolutamente nada. Muitas pessoas, às vezes, estou falando de nós que estamos aqui, olhando para as nossas vidas, olhando para os nossos dons, a gente até tem vontade de ajudar na casa de Deus, mas você se olha no espelho e pensa assim, eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer o quê? Eu não tenho nada para oferecer. Não diga isso. Não diga isso, porque pelo simples fato de você ter o Espírito Santo dentro de você, você tem o bem mais precioso que nós podemos almejar. Então jamais diga que você não tem nada para oferecer na casa do Senhor, porque você tem muito a oferecer na casa do Senhor e fora dessas portas e dessas paredes também. Tem muita gente lá fora ansiando pelo presente, pelo diamante, pelo tesouro que você carrega dentro de você, que é a presença de Deus. Não há nada em 2024 que seja mais importante, mais caro, de maior valor do que acalentar, do que buscar mais intimidade
com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a pessoa que Jesus enviou para representá-lo aqui até a volta dele. Ele é aquela pessoa que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E a palavra do Senhor diz que quando tiver muito difícil, muito pesado, basta você recorrer ao Espírito Santo, porque ele é o nosso consolador também. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Diga assim, eu não sou mais escravo, mas eu sou liberto em Jesus Cristo. Glória a Deus. Amado, a palavra continua dizendo que Eliseu, então, se dirigiu a essa mulher e disse assim para ela. Olha que pergunta interessante. Que hei eu de fazer a você? Dize-me o que é que tens em casa. Amados, a palavra do Senhor nos diz, olha isso, que tudo que nós pedirmos a Deus, em nome de Jesus, assim será feito. Quem conhece esse texto, diga amém. Amém. Tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, vos será feito. Aí a palavra também diz assim, se você for pedir, peça direito, porque aquele que pede mal não recebe. Pedis e não recebeis, é porque está pedindo mal. Amado, a pergunta que vale $1 milhão para 2024, o que é que você tem pedido a Deus e não tem encontrado resposta? Porque a palavra de Deus ela não é contraditória. E se você está buscando, a porta tem que abrir. Se você está batendo, ela vai se abrir, alguém vai abrir essa porta para você. Mas será que você está buscando com a intensidade e principalmente a motivação correta? Porque isso faz toda a diferença. Em 2024 vai ser o que define entre você receber a sua bênção, chegar no final de 2024 com todo o projeto de vida concluído ou não. Quem está entendendo, diga amém. Uma chave de sabedoria importantíssima para você aprender a pedir certo na presença do Senhor. A palavra de Deus diz, coloca o reino e a justiça em primeiro lugar. Quando você for pedir, quando você for buscar do Senhor, coloca o interesse do nosso Pai em primeiro lugar. Porque a palavra diz que quando nós fazemos isso, todas as demais coisas são acrescentadas. Coloca o interesse do Senhor. Agora, não vale mascarar. Você pedir uma coisa sua e falar que vai investir aquilo que Deus te der no reino de Deus. Não. Você tem que ouvir de Deus o que você precisa. Você tem que ouvir de Deus aquilo que Ele tem para você, porque o que Ele vai te dizer, o que Ele vai te entregar é para que Ele possa te capacitar para cumprir o propósito que Ele deu para você, para essa terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, saber pedir é muito importante para que nós possamos ter vitória em 2024. Eu quero profetizar sobre a sua vida um espírito de sabedoria. Eu quero profetizar sobre a sua vida um espírito de inteligência, mas não natural, mas sobrenatural, para que você possa pedir certo, para que você possa buscar certo, e assim você possa receber o que Deus tem para você. E quando Ele te entregar, você vai estar numa situação, como foi pregado na semana passada, como aquelas pessoas que sonham. Vai ser tão maravilhoso, vai ser tão gratificante, que você não vai acreditar no tamanho da bênção que vai chegar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, ela disse o seguinte, ela começou respondendo da maneira errada. Porque se nós somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, nós precisamos ter a certeza de que nós somos herdeiros de todas as bênçãos que a palavra do Senhor tem para nós. Se você já prestou atenção, a Bíblia ela se divide em 2 grandes testamentos. E testamento é justamente o patrimônio deixado pelo morto. Toda pessoa que falece, pessoa de posse, tendo ou não muitas posses, sempre deixa um patrimônio. E esse patrimônio ele é passado adiante, é passado para os que ficam. Então veja bem, Deus já deixou determinado uma herança para você receber. Quem recebe, diga amém. Tem herança do Senhor para a sua vida. Tem herança do Senhor para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Receba em nome de Jesus. Então veja bem, aprenda a pedir. E ela disse o seguinte, tua serva não tem nada em casa. Amado, como que uma pessoa que é salva, remido pelo sangue do Cordeiro, herdeiro de todas essas promessas, fala que não tem nada em casa?
Amados, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A palavra de Deus nos diz que a palavra, ela tem muito poder. Então nós precisamos estar sempre muito atentos àquilo que nós falamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós desejamos, as nossas conversas do dia a dia com esposo, esposa, filhos, a palavra que você libera sobre a vida das pessoas que estão mais perto de você, dentro da sua casa. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque o inimigo, ele trabalha para que se cumpra nas nossas vidas todas as palavras de maldição e negativas que são lançadas. Ou nós falamos, ou nós recebemos, nós compramos aquilo como sendo verdade. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim: sobre a minha vida não vale maldição nem encantamento. E sobre a minha vida está o capacete da salvação. Em nome de Jesus, Deus está blindando a sua mente agora, para que toda palavra de maldição, ela bata nessa cabecinha linda que Deus te deu e caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Sobre a sua vida não vale nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra que é contrária às promessas e bênçãos que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Creia e receba. Então ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Aí, de repente, dá um clique nela e ela se lembra: não é bem assim não. Tem uma botijazinha de azeite lá em casa. Amados, o nosso Deus não precisa de grandes recursos. O nosso Deus não precisa de muito. O nosso Deus, ele é especialista em pegar nada e fazer todas as coisas. Amados, nós precisamos crer em 2024 que o nosso Deus continua sendo o mesmo, poderoso, infalível. Ele nunca nos abandona, nunca chega atrasado. Ele nunca nos deixa na mão. Nós precisamos crer que Deus, ele não precisa dos nossos recursos para nos abençoar. A única coisa que Deus precisa encontrar no meu coração e no seu coração é verdadeiramente um adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Porque o verdadeiro adorador não se pauta no momento, não se pauta na circunstância, não se pauta na ocasião, no que está passando, porque ele está sempre de olho para o céu. Ele está sempre olhando de onde vem a bênção dele, aguardando até que ela chegue. Amados, Elias estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, pelo rei Acabe. Ele foi afastado da família, ele foi afastado do convívio dos amigos, dos outros profetas, e teve que ficar 3 anos. Quantos anos foram? 3 anos recluso. Num momento de escassez, num momento de fome, de sede. Não havia mais nada sobre a terra naquela época. Mas Deus, infalivelmente, todos os dias, quase 1000 dias ou mais, dá mais de 1000 dias, 3 anos. 365 vezes 3, quanto que dá? Quem é bom de matemática? 1080 dias, Deus enviava o corvo com um alimento para esse homem, que estava sozinho no deserto. Você não acha que esse Deus continua permanecendo o mesmo? Ele permanece o mesmo. O milagre vai te alcançar. O milagre vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não duvide, porque Deus, ele pode fazer isso e muito mais. Mas preste atenção, ela disse então que tinha uma botija de azeite. Ela se lembrou que tinha alguma coisa na casa dela. Então o profeta disse o seguinte: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Amado, preste atenção, jamais limite o poder de Deus. Quando o profeta perguntou para ela o que ela tinha, a princípio ela disse que não tinha nada e depois ela se lembrou: eu tenho uma botijazinha de azeite em casa. Aí o profeta, já entendendo a mentalidade limitada dessa mulher, entendendo a mentalidade pequena dessa mulher, que ele reconheceu nela muita ignorância, ou seja, não conhecia quem é Deus, ele disse assim: vai então, procura entre os seus vizinhos as pessoas que podem te emprestar vasilhas, e não poucas vasilhas. Amado, qual seria talvez a nossa atitude diante de uma situação dessa? Porque essa mulher está passando por escassez, essa mulher está passando por um problema de fome. E ela tem só uma botijazinha com um restinho de azeite embaixo.
Qual seria a nossa atitude numa situação dessa? O profeta chega para nós e dá uma palavra. Ao invés de falar, não, olha só, eu vou te ajudar, nós vamos trabalhar junto, nós vamos fazer acontecer e as coisas elas vão ser revertidas. Ele diz para ela o seguinte, vai e sai buscando vasilhas na sua vizinhança, com os amigos, com as amigas. Amado, nós precisamos entender que Deus, ele não trabalha dentro dos padrões humanos, dentro dos padrões naturais. Deus ele vai sempre trabalhar dentro do sobrenatural, do padrão sobrenatural. Nós estamos vivendo sempre nesse naturalzão aqui, esse mundo aqui. Mas a palavra do Senhor nos revela que o nosso Deus ele é Espírito. E todas as coisas que ele envia para nós é por meio do Espírito. E no reino do Espírito, onde todas as coisas são feitas, lá existe abundância. Porque foi de lá que ele fez com que todas as coisas existissem aqui. Então, veja bem, Daniel, em determinado momento, ele estava precisando de uma bênção. A bênção dele não era natural. A bênção dele estava vindo da parte de Deus. Ele começou a orar. E ele teve que orar durante 21 dias, esperando a bênção que vinha do sobrenatural chegar para ele. Ele teve que orar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, nada. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, nada. Sabe quantos dias ele orou? 21 dias. E no 21º dia, o anjo chega até ele. Aí o anjo chega com a seguinte notícia, olha, ainda bem que você não desistiu, porque a sua bênção já havia sido liberada lá atrás. Logo no primeiro dia, quando você começou a orar, a bênção já foi liberada, só que eu recebi oposição, eu tive problema para chegar até aqui. Amado, não desista, não pare de crer no sobrenatural do Senhor, porque de lá virá a resposta para todos os milagres que você precisa. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Não limitar o poder de Deus. No verso 3 diz assim, então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Olha que loucura isso, né? Viver na presença de Deus é uma aventura nova a cada dia. É ter a certeza que Deus pode fazer grandes coisas, muito além do que a nossa expectativa pode gerar como sendo realidade. Agora, o grande desafio é, será que nós estamos preparados para colocar essa palavra que parece loucura? Não é isso que diz? Essa palavra não é loucura, ela não soa como uma palavra louca nas coisas do mundo, nas coisas naturais? Ele diz o seguinte, vai então para o seu quarto com os seus filhos, fecha todas as portas, olha, fica caladinho, essa bênção é para você, é para sua casa, não comenta nada com ninguém. Vá lá e começa a fazer algo sobrenatural. Você vai pegar o seu pote, esse pote, esse botijãozinho, essa botija de azeite, você vai começar a despejar na primeira vasilha. E vai despejando, e vai despejando. Você seria o tipo de pessoa, será que eu seria o tipo de pessoa que começaria a questionar, mas e aí? Talvez eu fosse essa pessoa que questionasse. Sabia? E a pessoa que questiona demais não vive milagre, o problema é esse. Porque o profeta disse o seguinte, você vai lá, pega então essa botijazinha assim, sua, e começa a despejar esse azeite em todas as vasilhas que você receber. Amado, milagre de Deus não é para se entender. Milagre de Deus não é para se discutir, para racionalizar, mas para viver. Milagre se vive. Milagre não se entende. Muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas pastor, como é que foi 3 anos em Portugal sem trabalhar? Amado, parece que me deu uma... Como é que fala quando a gente esquece as coisas? Amnésia. Eu não sei, eu sei que todos os meses o Corvo enviava os recursos para que a gente pudesse pagar todas as nossas despesas. Não por 1, não por 2, não por 3 meses, mas por 3 anos. Milagre a gente vive, milagre a gente não explica. Diga para a pessoa que está do seu lado. Milagre a gente vive. Milagre a gente não pergunta o que está acontecendo. A gente só desfruta do milagre. Essa mulher não desobedeceu, essa mulher não questionou a palavra do profeta. Amados, a palavra do Senhor diz da seguinte forma,
crê no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Algumas traduções diz salvo. Crê no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Quando você recebe aqui da igreja uma palavra do profeta, do pastor, olha, querido, vai e faça assim, faça daquele jeito, creia, Deus vai abrir porta. A única coisa que você tem que fazer é tomar posse da sua bênção, incorporar ela no seu espírito e não abrir mão dessa bênção. Porque a única coisa que Satanás deseja para te passar uma rasteira, para te prejudicar, é colocar um fiozinho de dúvida no seu espírito, no seu coração. Lembra? Satanás, ele tem um lugar de batalha, que é o campo da mente da pessoa. A nossa mente é onde ele trabalha, porque ele só precisa de colocar um grãozinho de dúvida. E é nessa dúvida que ele derruba muitos. Muitos casamentos têm sido destruídos, muitas famílias têm sido destruídas por causa de dúvida. Muitos negócios têm sido destruídos porque as pessoas vão sempre buscar ajuda, recursos nos homens, ao invés de buscar primeiro a ajuda do céu. E olha o que o profeta falou com ela. Olha, você vai para sua casa e fecha a porta com os seus filhos apenas. E o que Jesus disse? Olha, se você quiser ter um secreto, um particular com Deus, você vai para sua casa, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ali, no secreto, você vai conversar com o seu pai. E o seu pai que te ouve no secreto, te responderá em público. Olha como é que a palavra toda ela se encaixa. Amado, nós precisamos crer que o poder da oração faz toda a diferença. O poder da oração faz aquilo que nós não podemos fazer no natural. Aquilo que a mão não alcança, nem a minha, nem a sua. Aquilo que a força do braço não resolve, amado, coloca na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor. A palavra de Deus diz: entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Salva de palmas para Jesus. Você está caladinho hoje. Aleluia. Agora o verso 5 diz que partiu, pois, dele e fechou a porta. Ela seguiu o passo a passo. Coisa boa é nós sermos ensináveis. Coisa boa é a gente colocar em prática aquilo que a gente ouve no domingo. Coisa boa é a gente crer que Deus continua sendo o mesmo. A palavra do Senhor diz que a natureza de Deus funciona o seguinte, que desde o início, desde a eternidade que está atrás de nós e na eternidade que está após nós, em Deus não se encontra sombra de variação alguma. Amado, isso é uma certeza que nós podemos ter no nosso espírito, no nosso coração. O nosso Deus permanece sendo o mesmo. Por isso que a palavra também diz que o meu Jesus, o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Olha que coisa linda. Não existe sombra de variação no nosso Deus. Partiu dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, estes chegavam às vasilhas e ela as enchia. Amados, você pode ter certeza do seguinte, o milagre, até na hora de começar a ver o milagre, talvez você pode ainda estar inseguro. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu confio? Não confio? Será que eu sigo por esse caminho? Será que eu não sigo? Será que o pastor é homem de Deus mesmo? Que me disse para fazer desse jeito? Faço? Não faço? Amado, mas uma vez que você decide fazer aquilo que foi direcionado pela palavra do Senhor, você pode ter certeza absoluta. Quem cumpre e faz o impossível é Deus. Todas as vezes que você colocar expectativa, gerar expectativa no homem, no ser humano, na pessoa, você vai ser decepcionado. Mas todas as vezes, 100% das vezes que você colocar as suas expectativas no Senhor, o Senhor jamais te decepcionará. Naturalmente falando, veja bem, isso é muito importante que eu vou dizer. Naturalmente falando, se essa viúva, ela tivesse colocado as expectativas dela tão somente no profeta, ela teria se decepcionado. Ela teria tido problemas. Amados, eu costumo dizer sempre e vou repetir, até o fim dos meus dias, essa palavra continua sendo verdadeira, ela continua sendo fiel, ela continua sendo poderosa. E se a palavra diz que é,
Basta nós crermos. Basta confiarmos, porque essa palavra jamais volta vazia. Porque quem escreveu não pode mentir. Ele é simplesmente incapaz de mentir. Tá aí. Se alguém te perguntar, tem alguma coisa que Deus é incapaz de fazer? Você pode falar com toda segurança. Tem. Aí o ateu vai rir da orelha na outra, né? Sabia! Aí, ó. Falei. Pois é, meu Deus não é capaz de mentir. Não é por falta de poder. Entenda? Mas é totalmente contrário à natureza de Deus. Totalmente contrário à santidade de Deus. Deus, ele não mente jamais. E como o profeta não estava falando por ele mesmo, mas ele estava falando como um representante do reino, como um representante do Deus vivo, essa palavra se cumpriu. Amado, por isso que é importante você ter amizades, como eu sempre digo, melhores do que você mesmo. É importante que nós sejamos muito amigos, que nós frequentemos a casa um do outro. Porque águia só pode andar com águia. Crente só pode andar com crente. Cristão só pode andar com cristão. É claro que você vai conhecer muitas outras pessoas, mas para ter intimidade, para você levar para dentro da sua casa, para comer na sua mesa, você tem que escolher. Você tem que tomar cuidado. Tem que ser pessoas que creem mais em Deus do que você, que conheçam mais de Bíblia que você, que queiram te ensinar mais sobre o poder de Deus do que você, a ela. Quanto melhor você escolher as suas amizades, mais perto de Deus você vai ficar. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que ter do seu lado pessoas que têm essa fé. Essa fé talvez até infantil, de crer que o que está escrito aqui realmente vale. Porque saiu da boca de Deus. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença entre uma pessoa que está totalmente desacreditada, não tem mais nada para comer, a terra seca, nada de água, para lado nenhum que se olha, nada, não tem nada para fazer. A única coisa que a pessoa tem é Deus, e ela crer que o homem de Deus trouxe de fato a resposta, o milagre que ela esperava. Diga assim, 2024, eu vou crer ainda mais na palavra de Deus. Amado, preste atenção numa outra coisa muito importante que eu vou te dizer. No nosso meio, acontece muito disso. Ah, profeta não sei quem chegou na cidade. Profeta vai pregar em tal lugar assim, agora o profeta está indo para cima, para baixo. Então eu vou atrás. Aonde o profeta estiver, eu vou. Eu já conheci muitas pessoas assim. Pessoas que agem dessa forma, com todo amor em Cristo Jesus, são pessoas muito imaturas na fé. Pessoa que vai atrás de profeta, buscar a palavra do profeta, a palavra de Deus na boca de um profeta, é porque não tem intimidade para ouvir do próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. A palavra do Senhor nos diz, é aqui que está escrito, que no princípio Deus falava aos homens por meio dos profetas. O ministério profético, ele ainda existe sim, eu creio, na continuidade do ministério profético. Mas quando Deus quiser falar com você na boca de alguém, ele envia a pessoa até você. Você não precisa sair correndo atrás. Porque se o profeta fala para você, porque você foi buscar, geralmente ele vai falar algo da carne. Porque quando é Deus querendo falar conosco, Deus, sabe qual que é o principal lugar que Deus fala? No altar, em primeiro lugar. Da igreja onde você congrega. É daqui que você vai ouvir a direção para 2024, para você ser bênção e abençoado em 2024. Mas o principal lugar para você buscar a palavra profética para a sua vida se chama Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que no começo ele falava aos homens por meio dos seus profetas, mas nos últimos dias ele fala aos seus filhos por meio de Jesus Cristo. É o que está escrito na palavra, porque o nosso Jesus, ele é a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim, 2024, eu vou crescer na fé. E eu vou buscar mais intimidade com meu Deus. E ele vai falar. Eu vou ouvir. E vou entender. E vou viver os melhores dias da minha vida. Em nome de Jesus. Posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aí a palavra diz que então ela virava
e as vasilhas enchiam. Enquanto as crianças traziam vasilhas, as enchia. No verso 6 diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amado, preste atenção. O poder de Deus ele é inesgotável. Amém? As bênçãos do Senhor para as nossas vidas é inesgotável. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do nosso Deus, do nosso Pai, elas se renovam todas as manhãs. Tudo que Deus tem para nós é com abundância, é com transbordo. Eu disse e repito, não limite o poder de Deus nas nossas vidas, na sua vida. A palavra do Senhor diz aqui que o milagre, ele só parou de acontecer porque as vasilhas, a condição humana, ela havia chegado no seu limite. Não haviam mais vasilhas para trazer, para apresentar para que o milagre continuasse a ocorrer. Isso significa que quanto mais você buscar de Deus, mais você recebe. Nunca diga assim, já chegou no limite. Já tá bom do jeito que tá. Quem está vivendo uma vida boa hoje em dia? Mas pode ficar melhor. Você quer uma vida melhor? Deus tem para derramar sobre a sua vida. Quem quer uma vida melhor? Tá bom? Tá bom, pastor. Mas quem quer uma vida melhor? Aí Deus derrama a vida melhor. Aí, o que você vai dizer? Olha o Jonas aí dizendo, manda mais, papai. Manda mais. Porque o que é bom pode ficar melhor. Amém? Ah, pastor, mas isso é ganância. Não é ganância não. Lembra, se você colocar o reino e a justiça em primeiro lugar, Deus vai olhar para o seu coração e vai encontrar lá o quê? Um coração ganancioso ou um coração grato? Um coração abençoador? Um coração doador? Um coração onde Deus falando assim, olha meu filho, eu preciso de você. Aí você se diz aqui, diz para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Olha, eu quero que você abençoe aquele ali. Aí você diz assim, eis-me aqui, Senhor. Agora, o que eu te dei é para abençoar aquele ali. Eis-me aqui, Senhor. Agora, olha só, é para você abençoar a vida desse missionário, desse pastor, desse ministério. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Porque o que eu tenho, eu já entendi que não é meu, mas é teu. E na matemática de Deus funciona o seguinte, quanto mais você entrega, mais Deus derrama sobre a sua vida. Quanto mais você entrega, quanto mais você abençoa, quanto mais você entende que é melhor dar do que receber, mais Deus continua a derramar sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Deus, querido, ninguém vence a Deus no dar. A verdade é essa. Se nós entendermos a palavra e colocarmos essa palavra em prática, você pode ter certeza absoluta. Um manancial de bênçãos será escancarado sobre a sua vida e você vai ter muito para abençoar outras pessoas. E automaticamente, quanto mais você abençoa, mais você tem para você, para os seus, para que você possa ser referência. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, ali tem um homem e uma mulher de Deus. É assim que o nosso Deus faz. Não limite o poder de Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim, eu não me limitarei o poder de Deus na minha vida em 2024. Aleluia! Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me mais aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Aleluia! Você não vai limitar o poder de Deus. As coisas estão boas, mas elas vão ficar melhores. Tem muita gente que diz assim, e aí, como é que tá as coisas? Tá ótimo, graças a Deus, se melhorar, estraga. Você já disse essa bobagem? Eu já falei uma bobagem dessa também, gente. Ora pela minha vida. Se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora. Aí é que vai virar festa mesmo. Amém? Por quê? Porque o nosso coração está no lugar certo, nosso coração é de Deus, nosso coração não trava as nossas bênçãos. O principal responsável por travar as bênçãos nas nossas vidas é um coração fechado. É um coração que não é capaz de abençoar. É um coração que não sabe o que é ser fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Quanto mais fechado for o seu coração, mais fechado estará a mão de Deus para te abençoar também, porque sabe que o seu pensamento é de escassez e limitação. Mas o nosso Deus, ele trabalha com abundância, prosperidade e transbordo, porque tudo que Deus faz é para que o nome dele seja engrandecido. Então é tudo grande.
Quem está entendendo, diga amém. Verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, olha que importante isso e forte, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Andar em honestidade, andar em justiça, fazer o que é certo, não reter o que é dos outros. Diga assim, o que é dos outros é dos outros, mas o que é meu é meu. O que Deus te der é seu. Você não precisa de nada de ninguém. Você precisa entender que é o Senhor quem trabalha por você. É o Senhor quem sustenta a sua casa. É o Senhor quem mantém você de pé, derramando saúde sobre a sua vida, te dando força, colocando novas oportunidades. O que é do outro, mas o que é da sua casa, ninguém coloca a mão também. A palavra de Deus diz em 2 Pedro que nós que somos de Deus, o inimigo não toca em nada que é nosso. Vou repetir, nós que somos de Deus, o inimigo não toca. O inimigo não toca na sua saúde, o inimigo não toca no seu casamento, o inimigo não toca nos seus filhos, o inimigo não toca na sua salvação, não toca nas suas finanças, porque você é de Deus, você está guardado debaixo das poderosas mãos do Senhor. Olha só, a bênção do Senhor, ela jamais acrescenta dores. A bênção do Senhor, o milagre, ele virá em 2024 não só para você resolver os problemas do dia a dia, mas para te trazer paz, tranquilidade, prosperidade, para você viver o melhor de Deus. Não, você não entendeu. Essa mulher, quando ela recebeu o milagre do Senhor, todos os problemas dela foram resolvidos, mas não foi só para aquilo. Veja bem, Deus não é limitado. Deus não deu só para ela pagar a dívida, porque ela continuaria com o problema. Mas Deus deu para ela pagar a dívida, livrar os filhos dela, para que eles pudessem trabalhar e cuidar dela na velhice. Eles não seriam mais presos. E ainda seria suficiente para viver do resto. Azeite naquela época era caríssimo. Era um bem, quase que um bem precioso. E ela recebeu do Senhor o suficiente para resolver todos os problemas dela e ainda para poder desfrutar. Diga assim, em 2024, eu não vou trabalhar só para pagar a conta. Profetize, eu vou desfrutar. Em 2024, eu vou desfrutar das bênçãos do Senhor. Sabe o que isso significa, amado? Chegando na sua casa agora, talvez você não colocou no seu projeto de vida, mas você pode colocar. Coloque planejamento de férias, planejamento de viagens, passear, conhecer esses Estados Unidos. De repente você não pode sair daqui ainda, mas você pode passear aqui dentro, livremente. Levar o seu filho ou sua filha para conhecer neve, se você tem um sonho, ou de repente ele ou ela. Conhecer o Grand Canyon, conhecer esse país lindo, maravilhoso, que o Senhor nos presenteou, a oportunidade de estar aqui. Começa a planejar agora. Aí amanhã de manhã você já me passa o planejamento para me saber o culto que você não estará presente, para que eu possa te abençoar na sua viagem também. Se eu puder, eu vou junto, hein? Se me convidar, se não cair no final de semana, você convida o pastor, já passei com outros irmãos aqui, hein? Se for durante a semana, a gente vai junto, a gente vai desfrutar junto. Amém, meus irmãos? Deus não tem só trabalho para você, não. Quem tem trabalho para você é o inimigo. Porque o que Deus tem é um trabalho administrativo de bênção. Você cuidar das coisas do Senhor, das coisas do reino. E Ele vai cuidar das suas coisas, cuidar da sua família. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Amados, nessa mensagem de hoje, pode apagar a luz, Gabriel, por gentileza? Pode parar o som também, porque o Cláudio vai tocar aqui. Amado, na ministração de hoje nós falamos sobre fé, sobre obediência. E fé não anda separado da obediência. É importante que nós entendamos isso. Amém? Nós precisamos entender que o milagre, a parte sempre mais difícil vem de Deus. E a parte mais fácil depende de nós. A parte mais fácil é crer. Creia que 2024 está de portas abertas para você. Faça o seu melhor em 2024. E Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Existe uma chave de sabedoria que diz assim: tudo que você for fazer, preste atenção nisso, porque é muito importante. Tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus.
Então, quando você sair amanhã para o seu trabalho, você trabalha na obra, você trabalha na limpeza, que bênção, glória a Deus. Você não está indo para trabalhar para o seu patrão, mas você vai fazer como se você estivesse fazendo para o Deus vivo. Faça o seu melhor com excelência. Chega mais cedo no trabalho, saia mais tarde, faça aquilo que ninguém está disposto a fazer. Pastor, mas aí vão aproveitar de mim? Não vão não, sabe por quê? Porque Deus está vendo todas as coisas, está vendo que o seu coração você está fazendo é para Ele. Você está fazendo é para engrandecer o nome dEle. E a palavra de Deus diz que Ele vai exaltar o humilde. Vou repetir. Deus vai exaltar o humilde. Deus vai exaltar a sua vida, porque você vai trabalhar para Deus. Você não vai mais trabalhar para o seu patrão, você não vai trabalhar mais para o seu cliente. Você vai fazer como se estivesse fazendo para Deus e Deus vai te recompensar. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus, salva de palmas para Jesus.